meus maravilhinhos e minhas maravilhindas. Oi, meus amores, tudo bem? 2000 anos depois. Oi, meus maravilhindos e minhas maravilhindas, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Meus amores, eu tô aqui hoje com um vídeo pra vocês, bem edificante, bem maravilhoso, para que você possa sentir Deus na sua vida. Mas antes de mais nada, eu queria pedir para você se inscrever no canal, deixa o seu like aí, compartilha com seus amigos. Vamos me ajudar a crescer essa família aí junto comigo, meus amores? Então, como eu tava falando, hoje é o primeiro vídeo do ano, né? Primeiro vídeo do ano, meus amores. E eu gostaria de passar essa mensagem para vocês, para que vocês possam começar um ano assim, sabe? Colocando Deus na frente de tudo. Porque sem Deus nós não somos nada. Tudo acontece ao nosso redor se Ele permitir. Se Ele não permitir, nada vai acontecer. Então nós temos que estar no centro da vontade dEle. Porque se nós queremos que algo aconteça na nossa vida, nós temos que orar, entregar aquele algo para Ele. E se for assim da vontade dEle, isso vai acontecer. Mas se não for da vontade dEle, nós sabemos, eu tenho no meu coração, eu sei que a vontade dEle é a melhor do que a nossa, a vontade dEle é que prevalece. Então eu vou contar, meus amores, no meu testemunho do meu casamento, que eu vou contar um pouquinho misturado, um pouco da minha conversão, de quando eu me converti, né? E vou contar também sobre o meu casamento, né? Que foi algo preparado por Deus, foi Ele que falou que isso ia acontecer e com quem ia acontecer e aconteceu, mas também teve oração, teve propósitos meu e do meu marido, nós colocamos quando nós éramos namorados, colocamos isso diante do Senhor e o Senhor confirmou. Então eu gostaria já de desejar para vocês um feliz ano novo, que venha ser um ano repleto de bênçãos do Senhor, que o Senhor venha ser prioridade na sua vida, porque Ele diz que primeiro o reino dos céus e as demais coisas Ele acrescenta. Então, coloca Ele em primeiro lugar, coloca Ele na frente de tudo que você for fazer. Tudo que você for fazer, coloca Ele como prioridade. Porque tem um louvor que eu gosto muito que ele fala: enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, porque Ele é o teu Deus. Então, coloca Ele na frente de tudo quando você for fazer algo. Coloca Ele como prioridade, não interessa se tem outra coisa ali na frente e Ele está aqui. Coloca Ele na frente, porque muitas das vezes nós não recebemos as bênçãos do Senhor pelo fato de nós colocarmos o eu em primeiro lugar. Eu vou fazer, eu posso. Então eu queria te falar, coloca Ele em primeiro lugar. Deixa esse coraçãozinho aí ser trabalhado por Ele. Abre o teu coração, a porta do teu coração para Ele trabalhar. Amém? Então, amados, eu vou contar aqui para vocês. Deixa eu anotar aqui. Quando nós nos conhecemos, eu e meu marido nos conhecemos, foi um amigo da gente que apresentou ele para mim, né? Ele é parente do meu cunhado. Então, na minha trajetória de vida toda, né, eu morei já um tempo em Brasília. Morei por 5 anos em Brasília. E daí eu voltei para minha terra, que é da Bahia, né? Os meus pais são de lá. Fui para lá e de lá eu vim para cá, para São Paulo, que eu moro aqui em São Paulo. Para quem não sabe, eu moro com meu sogro e minha sogra. Morei em Osasco com a minha irmã. Exatamente, eu vim para cuidar da minha irmã porque ela estava grávida, né? E aí acabei ficando, arrumei um trabalho e tudo. Daí, em meados de 2014, né? Que eu vim em 2013. Aí, em 2014, a minha irmã tava grávida, né? Aí, a gravidez dela era de risco. Aí, ela pediu pra eu vir, eu vim, né, pra cá, ficar com ela. Daí, a minha sobrinha, tem um vídeo, acho que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês verem. Tem um vídeo aí de eu contando um pouquinho do testemunho dela, um pouquinho só, gente, porque tem muito mais. E então, essa minha sobrinha, ela nasceu com um probleminha, né? Ela teve que passar por transplante de medula, ela ficou quase um ano no hospital. Tinha bactéria, pegava bactéria e era uma dificuldade para poder fazer esse transplante. E nada, sabe, nada acontecia, mas foi a partir daí que
eu conheci a Deus. Eu sei que eu era católica, né? Eu falava que era católica, porque eu não era católica. Porque eu penso assim, que quando você tem uma religião, você segue a sua religião, você segue o Deus que você crê, você crê naquilo, você pratica aquilo. E eu não praticava. Eu falava, por quê? Porque pessoas que eram crentes vinham falar de Deus pra mim e eu já falava que eu era católica. Daquele jeito, né? Eu detestava crente, né? Eu detestava. Quando o crente vinha falar pra mim, aí eu já falava, eu sou católica, eu sou católica. Só falava, porque praticar nada, né? Só Deus na causa. Daí aconteceu de a minha sobrinha passar por esse processo e a minha irmã também teve que ficar no hospital internada junto com ela, né? Nessa época eu trabalhava e aí morava com eles. Aí foi bem no início, uns 2 meses, ela ficou quase 1 ano, né? Ela nasceu, logo que ela nasceu, não ficou muito tempo em casa, já foi hospitalizada, né? Então ficou lá por muito tempo. E aí a minha irmã teve que ficar lá, e aí daí eu tive que cuidar das coisas, de casa, do trabalho, e preocupada, né? Porque você tem seu irmão, você vai ficar preocupado com o que ele tá passando, né? Então, eu vou contar pra vocês um pouquinho do que eu passei. Eu e meus irmãos, eu quase entrei numa depressão. Eu acho que foi um começo de uma depressão. Daí, ali, eu ficava triste porque pela situação da minha irmã, por eu não conseguir fazer nada, né? Porque eu acho que todo mundo vai se sentir assim, um inútil que não consegue ajudar de forma alguma. E eu me sentia assim, eu me sentia entristecida por não poder ajudar. Aí o que acontece? Eu trabalhava, daí tinha dias que eu chegava do trabalho sozinha em casa, né? Porque meu cunhado tem o salão, ele ficava no salão, mas aí ele chegava mais tarde. Aí eu chegava, gente, cansada, sabe? Triste pelo fato de eu não conseguir fazer nada, né? E naquela época eu ainda não tinha conhecido o verdadeiro Deus, né? Agora sim. Então eu chegava, jogava as coisas no sofá e começava a chorar. Então aquilo pra mim já era o começo de uma depressão, né? Como as pessoas falam. Mas só que eu não falava pra ninguém. Porque eu não falava pra ninguém sabia disso. Mas a minha irmã sabia que eu chorava, que muitas vezes ela me ligou e eu pensava assim, meu Deus, eu tenho que ajudar minha irmã e eu não posso chorar. Muitas vezes minha mãe me ligava e eu falava que tava tudo bem. Tinha vezes que eu desligava o celular pra poder... e falava que caiu a linha, porque eu chorava. Meu namorado, na época, que era o meu esposo, né? Muitas vezes ele me ligou e eu não conseguia atender, chorando. Aí eu desligava o telefone, ele ligava de volta, o que aconteceu, amor, o que tá acontecendo? E eu chorava assim, do nada. Porque eu acho que a situação me fragilizou, me deixou muito fragilizada, porque eu queria ajudar minha irmã de alguma forma e não conseguia. Então, meus irmãos, aí foi onde o Senhor entrou na minha vida. Sem contar que também eu ouvia vozes, né? Não conto muito pra ninguém, mas o Senhor tem me tocado pra eu contar assim o que isso realmente acontecia comigo. Via caveiras em cima de mim, que muitas das vezes eu ia dormir, vinham 3 caveiras em cima de mim. E eu ouvia vozes e eu via alguém me chamando. Quando eu ia procurar não tinha ninguém. Uma vez lá na casa da minha irmã tinha uma sacada, né? Uma vez eu fui limpar essa sacada, daí era à noite, né? Que eu fazia as coisas à noite e no dia eu ia trabalhar, né? Daí uma voz me falou pra eu me jogar dali porque eu não era nada. O que eu tava fazendo ali? E aí foi aonde a ficha caiu, que eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? O que é isso que tá acontecendo na minha vida? E corri, fechei essa porta e comecei a chorar. Chorei, falava o que tava acontecendo. Foi quando uma amiga minha, ela frequentava uma igreja e ela convidava sempre a gente para ir nessa igreja, né? Minha irmã aceitou Jesus primeiro do que a gente, né? Depois que isso que aconteceu com a minha sobrinha, o Senhor falava que não era para morte, que era para honra e glória do nome dele, para o nome dele ser glorificado, para ele alcançar as nossas vidas. E a gente não entendia, né? Porque a gente que eu sou católica e pronto, e acabou, e nada, né? Não fazia nada para Deus, só falava que era católica. Então aí, meus irmãos, a minha amiga chamava sempre a gente para ir, né? Para a igreja e tal. E quando eu aceitei Jesus, eu ia para a igreja católica, mas só que quando a gente ia subindo,
o pastor e um amigo da gente veio buscar a gente, que eu tava com tanto desejo no coração e falava, eu preciso tanto. Aí foi bem nesse dia que o Senhor me tocou, o Espírito Santo me tocou, ninguém precisou falar nada, eu aceitei Jesus chorando, emocionada, gente, porque é uma coisa inexplicável, é uma coisa que eu não tenho como explicar para vocês, cada um tem a sua experiência, mas é algo magnífico, algo maravilhoso, não tem como comparar o que eu senti naquele dia. Então daí começou, né? Daí eu aceitei Jesus, né? Comecei a frequentar. Só que eu ficava indo e ainda continuava bebendo, né? Que eu bebia muito, né? Só Deus na causa. E aí, um certo dia, Deus usou um vaso lá dele. Era uma missionária. Era uma missionária. E aí ele usou aquela mulher e falou assim pra mim, que ele não trabalhava em cima do muro. Ou é Deus ou não é. Porque não podemos servir a dois senhores. Então, às vezes pode ser que você esteja aí pensando que vai ali. Não, ou é ou não é. É sim, sim ou não, não. Sim, sim, não, não. Então, aquilo me despertou. E aí, eu fui bem atrevida. Eu falei pro Senhor, mas eu também quero falar algo com esse Deus dos crentes. Eu falava assim, né, porque eu detestava crente. Eu falava assim, quero falar algo com esse Deus desses crentes. Se ele curar minha sobrinha, se ele mostrar pra mim curar minha sobrinha, eu vou servir a ele e nunca vou sair dos caminhos dele. E Deus usou mais uma vez a serva dele pra falar que ele ia confundir os médicos e era pra eu continuar orando e buscando. E eu continuei buscando. E foi quando Deus confundiu os médicos mesmo. Fizeram o transplante e falaram que não pegou. E eu acreditando, falava, o Senhor falou que ia confundir os médicos. O Senhor falou isso. E confundiu mesmo, aí teve que fazer outro exame e foi quando eles mostraram, o relatório do exame mostrou que pegou sim o transplante da minha sobrinha. Aí foi quando ela foi se recuperando e depois saiu. Ela saiu em dezembro, voltou para casa em dezembro. E eu também fui atrevida mais uma vez e falei, Senhor, eu quero ela no Natal com a gente, eu quero que ela passe o Natal com a gente. E o Senhor mais uma vez me provou que Ele era aquele Deus dos crentes que eu falava. Então isso me alegrou muito. E aí foi daí, eu conheci o meu marido nessa época e ele me ajudava muito e ele era muito carinhoso e conversava, sabe? De certa forma foi um apoio pra mim naquela época, porque eu tava meio depressiva. E o Senhor me curou de todas essas coisas. Foi o Senhor, porque eu não fui médico. Ele é o médico dos médicos, não fui em lugar nenhum. Foi Ele que me curou. Eu sei que Deus usou essa determinada serva dele também para falar de tudo que eu via, que eu ouvia vozes, que tinha umas caveiras em cima de mim quando eu dormi me atormentando, e era o espírito da morte. O Senhor falou que estava jogando por terra naquela hora, e falou tudo, irmãos, que estava acontecendo comigo. Eu falei, realmente, esse é o Deus, hein? E aí foi daí pra lá nunca mais. Aí eu comecei a me firmar, eu e meu marido, né, na época namorados. E aí, depois que a minha sobrinha passou por isso, veio a minha sogra, né? A minha sogra teve câncer no intestino e na época eu era namorada ainda, nós namorávamos, né? Eu e meu esposo, né? Daí ele perguntou pra mim, ele me chamava Nega, né? Nega, eu vou precisar de você pra ficar com a minha mãe por um período, porque ela vai fazer a cirurgia e aí não tem ninguém pra ficar lá. Daí eu falei, tá bom. A princípio eram 3 meses, acho que eram 3 meses que eu vinha ficar aqui. Isso foi em 2015 que ela passou por isso, né? Daí fez a cirurgia e tudo, e aí eu vim cuidar deles, né? Daí começou, né? Aí aqui eu vim pra Osasco. Eu tava em Osasco, na verdade, e vim pra Carapicuíba, né? Que eu moro em Carapicuíba. E aí foi se passando, né? E aí ela foi fazendo as sessões, né, de quimioterapia e tinha que ter alguém para fazer. Ela não podia fazer nada, não podia pegar peso, não podia nada. Então eu vim cuidar deles nesse período. E aí ela terminou o processo em 2015, no finalzinho de 2015. E quando foi 2016, amados, a gente se casou. Hoje é 16, eu tô gravando esse vídeo hoje. Ontem, foi dia 15 ontem. Ontem fizemos 3 anos de casados.
pra honra e glória do Senhor, porque foi Ele que falou que Ele abençoou esse casamento e Ele confirmou em uma profecia que a gente ia casar e que eu ia me casar na onde eu fui humilhada, porque sim, são outras histórias, né? O Senhor falou que eu ia me casar no lugar onde eu fui humilhada, que Ele ia mostrar para aquelas pessoas que Ele era na minha vida, e foi tudo, meus amados, do jeito que Deus falou. Ele preparou tudo, até o vestido de casamento que chegou de última hora. Ele falou isso, que ia chegar de última hora, falou que ia ser banquete, foi banquete. Então eu quero deixar para você essa mensagem que Deus, olha, Ele é o único, meus amados. Esse Deus é poderoso. Eu não acreditava nesse Deus, porque acreditava em outras coisas, né? Mas eu quero dizer para vocês que tudo ao nosso redor, tudo à nossa volta depende dele. Se ele bater o dedinho que sim, sim. Se disser que não, é não. Então, meus amados, aí a minha sogra passou por esse processo de câncer e ela é serva de Deus também. O Senhor falou para ela que se ela descesse a sepultura, Ele desceria com ela. E foi sim, o Senhor curou ela do câncer, que foi no intestino, fez a cirurgia, passou pelas quimioterapias. E o Senhor é tão bom, meus amados, que o cabelo dela não caiu, caía pouquinho, não caiu aquele cabelo todo, sabe? Então, eu passei por esses meses todos, fiquei aqui, daí ele me pediu em casamento, só que nós, quando começamos a namorar, nós também oramos e perguntamos pro Senhor se era de Deus o nosso namoro, né? Porque já estávamos caminhando na presença, ele já caminhava antes. Então Deus confirmou o namoro. E para casar não foi diferente, meus amados, porque eu te digo uma coisa, as pessoas falam, hoje em dia não existe casamento, não existe mais essa coisa até que a morte os separe. Se Deus falar que é dele, sim, você confia, porque Deus não dá nada estragado pra ninguém. Então, eu fiquei com medo quando ele me pediu em casamento, que eu achava assim, que ele era muito novo e eu também, né? Ele é mais novo do que eu. E eu falei assim, amor, vamos entrar num propósito pra ver se é de Deus mesmo. E entramos no propósito, eu e ele. Sim, o Senhor confirmou que era sim realmente dele e que o Senhor iria nos usar, que nós iríamos ser servos dele e que eu iria casar naquela terra onde ninguém dava nada por mim, onde eu fui humilhada. Tudo o Senhor falou e o Senhor cumpriu. Então, meus amados, são muitas coisas que eu já passei nessa vida. Eu não acreditava também no casamento, eu falava que era tudo mentira, porque os relacionamentos que eu vivi foram de traições. Teve um que foi abusivo também, né? Relacionamento abusivo também, que não é legal, né? Muitas pessoas passam por isso. Então, eu não acreditava que existia casamento, mas eu falava, não quero casar mais. Homem é tudo igual, mas Deus provou pra mim que tinha um preparado pra mim. Então, o que eu quero dizer pra você, minha amiga solteira, meu amigo solteiro, que quando a gente entrega no Senhor, fala, Senhor, eu quero que o Senhor prepare uma pessoa pra mim. Até nisso o Senhor, Ele é tão dedicado a nós, que Ele ouve a oração de cada um. Ele não confunde a voz de ninguém. Ele sabe a sua oração aí. Até aquela oração que você fez chorando, até suas lágrimas Ele sabe. Até aquilo que está guardado lá, que ninguém sabe de você, Ele sabe. Então, quando você for namorar, apresente o seu namoro a Deus e pergunta, Senhor, realmente é do Senhor? Se você for casar, não só isso, todas as coisas que você for fazer. Se você for entrar num negócio, pergunta pro Senhor, Senhor, é de ti? Faça propósito se for necessário, faça campanha apresentando esses seus planos para Deus. Porque para Deus nada é impossível, Ele age no sobrenatural, assim como eu tenho presenciado coisas que Ele tem feito na minha vida, na vida dos que me rodeiam. Através da minha sobrinha, Deus trabalhou no meio de nós e eu e minhas irmãs aceitamos a Jesus. Eu já sou batizada, minhas duas irmãs já são batizadas também. Então, meus amados, é tudo da maneira que Ele quer. Não adianta a gente querer espernear e falar que quer e quer meter as caras na frente sem falar, Senhor, é da tua vontade que isso aconteça. Então deixa Ele ser o controle da tua vida, deixa Ele ser a prioridade. Faça tudo com amor para Ele, faça tudo para Ele em primeiro lugar, que tudo Ele vai acrescentar na sua vida. Há uma coisa que eu sempre peço ao Senhor, é sabedoria. Sabedoria, porque a sabedoria a gente consegue todas as outras coisas. Não peço riqueza, eu peço ao Senhor, Senhor, me dê sabedoria para lidar com as coisas, né, do nosso dia a dia, para aprender mais de Ti.
porque esse Deus é maravilhoso, gente. Eu tenho tanta coisa para falar desse Deus. Eu falo, Senhor, obrigado por ter me tirado do lamaçal. Obrigado por ter me tornado essa mulher que eu sou hoje em dia. Eu falo, eu me orgulho da mulher que o Senhor me tornou hoje em dia. Porque outrora eu vivia no mundo, bebendo, tudo era farra. E sabe, daquele jeito. Mas o Senhor me honrou e mostrou que Ele tem um plano na minha vida e na sua vida não é diferente. Não fica pensando que você é um lixo, que você é um nada. Ainda há esperança. Se você está aí achando, você está aí do outro lado, eu não sei se você está angustiado, depressivo, de alguma maneira do que eu falei aqui, o Senhor tem uma nova história para a sua vida. Assim como Ele teve na minha vida e tantas outras pessoas que viveram coisas piores. E com você não é diferente, não se sinta um lixo. Olha, o inimigo, ele de todas as formas, ele tenta nos abater, nos destruir, nos despedaçar por dentro. Mas ele é um sujo. Ele não tem mais esse privilégio de ter uma nova história, ele não tem mais isso, então ele quer fazer com que acreditemos que nós não temos. Mas é mentira, porque ele é mentiroso. Não creia nisso, creia que Deus tem algo para a tua vida, assim como Ele teve para a minha vida. Eu estou falando do meu coração, do que Deus tem plantado aqui, o que Deus tem falado para eu falar do meu testemunho. Irmãos, não foi fácil não, nada é fácil. Nada é fácil, tudo que você vai conseguir algo, seja as mínimas coisas, nada é fácil. Eu fui muitas das vezes muito humilhada, eu saí de casa cedo para trabalhar, já trabalhei em casa de família, me matei e hoje em dia sofro as consequências disso, né? Mas o Senhor na nossa vida, desde o momento que nós nascemos, desde o momento que nós estamos no ventre da nossa mãe, o Senhor já é conosco, o Senhor já tem um plano na nossa vida desde lá atrás. Não adianta o inimigo querer lutar. E você tem que persistir e acreditar que Deus tem um plano, um projeto na sua vida. Muitas pessoas já falaram para mim que eu nunca ia ser feliz. Então, meus amados, é isso. Pessoas já me deixaram para baixo, pessoas já me falaram que eu nunca ia ser feliz. E isso, o inimigo que usam essas pessoas. E eu acreditei nisso, eu achava então que eu nunca ia ter um marido, nunca ia ter uma família, porque eu achava que isso era tudo mentira. E essa pessoa falou pra mim que eu não queria ser feliz, que eu não merecia ser feliz. Mas o Senhor veio para mudar minha vida, mudar minha história e mostrar para aqueles que disseram que eu não iria ser feliz, que o Senhor realmente na minha vida, que o Senhor fez algo, transformou a minha vida, transformou a minha história. Então alguém pode ter dito algo para você e que está guardado dentro do teu coração, que te entristeceu, mas Deus cura essa ferida. Deus, Ele é tão lindo e maravilhoso que Ele cura essa ferida. Eu não guardo mágoa dessa pessoa mais, porque Ele é lindo. Então Ele mostrou, acho que Ele é tão, eu acho não, tenho certeza que Ele é tão lindo que Ele mostra hoje em dia para essas pessoas o quanto Ele tem realizado na minha vida. O meu casamento é maravilhoso. Posso dizer isso, meu marido é uma bênção. Glória a Deus por isso, porque eu pedia uma pessoa abençoada por Deus e o Senhor me deu exatamente o que eu queria. O Senhor me deu uma pessoa companheira, compreensiva, que tudo que vai fazer pergunta pra mim, tudo que nós vamos fazer nós fazemos junto. Eu tenho muitas bênçãos alcançadas, nós dois temos muitas bênçãos alcançadas e nós temos certeza que Deus irá nos proporcionar muito mais, porque nós servimos esse Deus poderoso. Então, se alguém te disse algo que você não é nada, que você não vai conseguir, não acredita, porque o adversário, ó, por trás disso, o adversário, ele fica nos rondando. Então, não deixe essas palavras te abater. Eu me abati, por quê? Porque eu ainda não estava firmada. Mas quando Deus entrou na minha vida, Ele me transformou, Ele fez algo novo na minha vida, na minha história. E eu falo para todo mundo, meu casamento é uma bênção. E eu conto para as pessoas, conto para os jovens que eu já conheço, conto para meninas que estão desanimadas, pensa que os homens de hoje em dia só querem saber de farra. Sim, tem sim, mas quando a gente ora, quando a gente apresenta, seja lá qual for o algo que você vai fazer, ou entrar no negócio, ou fazer... casar, namorar, trabalhar, o Senhor abre a porta, o Senhor mostra para você, o Senhor, se você espera no Senhor, se você coloca Ele como prioridade, Ele vai te dar. Então, essa é a mensagem que eu quero passar para você nesse 2019. Não deixa ninguém, não deixa o adversário usar pessoas para te abater, para dizer que você não vai conseguir.
que você vai conseguir sim, em nome de Jesus. Coloca Ele na sua frente como prioridade. E é isso que eu tenho para falar para vocês, meus amores. Eu espero muito que vocês gostem, espero que vocês assistam. É para edificar a vida de vocês e para glorificar o nome dEle, porque foi Ele que falou. Do começo até agora, o Senhor me tem sustentado e o Senhor tem cumprido tudo que Ele tem falado na minha vida e na vida do meu esposo. E tudo irá se cumprir, todas as outras promessas que Ele já fez, que eu creio que Ele é o Todo-Poderoso. Então fico com essa mensagem no teu coração. Que Deus possa abençoar todo 2019, tua família, tua casa, o teu lar, o teu casamento, o teu namoro, os teus negócios, tuas finanças, tudo que você possa colocar assim, a Deus na frente e Ele vem te suprindo atrás. Tá, meus amados? Que Deus abençoe a vida de cada um. Eu espero que tenha edificado a tua vida, porque o Senhor me tocava para falar sobre esse testemunho. Deus cura, Deus salva, Deus transforma, Deus liberta, Deus tira a mágoa que tá aqui no coraçãozinho, tá? Um grande beijo, que Deus abençoe. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhe com as pessoas, porque tem muitas pessoas que precisam ouvir que Deus é lindo, que Deus é maravilhoso, que Deus faz milagre, Deus faz a obra. Tá, meus amores? Um grande beijo, que Deus abençoe a vida de cada um. Tchau, tchau.